E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, então Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 8. Bem, esse texto aqui fala sobre os descendentes de Judá. Judá foi um dos filhos de Jacó, e aqui no texto especificamente está falando sobre o descendente Jabés, que a Bíblia não fala muito sobre ele, né? Apenas esses 2 versículos. Mas diz que por ele ter buscado o Deus de Israel, ele se tornou mais ilustre entre os seus irmãos. E nós vamos saber por quê, né? A princípio, que a história de Jabés vem de um contexto de sofrimento, de dor, de angústia, né, pela sua mãe. Sua mãe o teve com muito sofrimento, foi um parto difícil. E por causa disso ela deu esse nome a ele. Então imagina, veio esse nome carregado desse sentimento, ali influenciando, né? Porque o nome tem esse poder em nós, né? De influenciar o nosso comportamento, nosso caráter, influenciar a nossa personalidade. Então, Jabés nasceu num contexto assim difícil, né? E parece que pessoas que quando nascem em situações assim, elas são destinadas a viverem para sempre, né? Aquele problema, aquela situação. Só que Jabés, ele teve encontro com Deus dos seus antepassados mais distantes, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele buscou o Senhor, porque ele sabia que Deus, ele tinha um poder de transformar vidas e mudar os destinos. Então ele faz ali uma oração a Deus, uma das orações mais conhecidas, né, da Bíblia. E ele faz 4 pedidos, aparentemente são 4 pedidos. Mas quando nós vamos estudar aqui essa oração, nós podemos perceber que essa oração se trata de um voto que ele estava fazendo. Porque aqui no final, né, do 4º e último pedido, tem aqui reticência, significa que aquela oração continuava, né? E ele diz assim: se me abençoares muitíssimo. Ele estava fazendo um pedido a Deus, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo uma entrega a Deus. Né? E eu gostaria de falar rapidamente, né, sobre esse assunto do voto. Voto é algo que eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, porque o voto não é uma barganha. O voto é um pedido de uma bênção. O voto é um juramento, uma promessa, um pacto que nós fazemos a Deus. Né? E quando o voto que fazemos a Deus é aceito, ali o Senhor nos dá essa vitória que nós ansiamos, né? Nós podemos pagar, podemos ali cumprir com a nossa palavra. E nós vemos na Bíblia que a palavra, ela incentiva que venhamos a nos consagrar a Deus. Ela não nos incentiva a fazer votos de tolos. Pessoas que têm problema né, com seus juramentos, que não cumprem com a sua palavra, não devem fazer voto a Deus, porque ele não se agrada de pessoas, né, que se comprometam com ele e no final acabam, né, não cumprindo com a sua palavra. A palavra diz que nós devemos dizer sim, sim ou não, não. E eu gostaria até de deixar aqui, né, que o que diz em Eclesiastes 5, versículos 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor que não votes do que votares e não cumprires. Então aqui não está dizendo que você não deve fazer uma promessa ao Senhor, né? Uma consagração, porque voto
você se consagra a Deus. Mas para que você, se você fizer, você tem que cumprir logo. E se a pessoa tem problema, né, como eu disse, de cumprir com a sua palavra, então é melhor nem fazer, porque Deus não se agrada. Em Números 30, versículo 2 diz assim: se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, se obrigar por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar a sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Então, olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade. Então, por que esse texto aqui, ele nos dirige, né, nesse entendimento? Né? Porque Jabez, ele estava vivendo num contexto difícil. O mundo espiritual não estava contribuindo com ele. Ele estava se sentindo limitado. Ele estava se sentindo oprimido. Se sentindo apertado. E ele queria vencer. Aqui nós podemos perceber que Jabez, ele não se encontrou ali naquela situação e ficou conformado. Porque não é porque os nossos antepassados, eles viveram, né, histórias ruins, difíceis, até mesmo de pecado, de iniquidade, que nós devemos viver essa mesma história. Aqui nós aprendemos que é importante tomarmos um posicionamento diante de Deus. Diante de situações que nos limita. E essa é uma palavra muito profunda. E o fim dos tempos nos requer isso. Um posicionamento diante de Deus. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Tempos em que a luta seria muito difícil. O combate contra o mal seria muito difícil. Mas era necessário um posicionamento diante de Deus. E aqui nós aprendemos, né, em que momentos em que nós não conseguimos lidar, nós precisamos nos consagrar ainda mais a Deus. Seja por um voto, né, um pedido de uma bênção, para que possamos viver um destino de paz, um destino de bênção. E nós podemos viver isso melhor, né, no Novo Testamento por causa de Cristo. Se torna muito mais fácil do que para esses personagens que viveram, né, no período do Antigo Testamento. Porque em Cristo a nossa esperança é certa. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5, que diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência, experiência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, olha como que é diferente quando nós vivemos uma vida para Deus em Cristo Jesus. Essas situações, elas não podem nos paralisar. Nós não podemos ficar chorando, achando que o nosso choro vai mudar alguma coisa na nossa vida. Não, mas é o nosso posicionamento diante de Deus. É a maneira como nós enxergamos que podemos vencer em Cristo todas as coisas.
Então, essa palavra, né, através dessa oração tão bonita de Jabez aqui, nós podemos aprender tantas coisas importantes. Nós vemos aqui que, enquanto ele estava fazendo essa oração, né, foi interrompido aqui para dizer, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Porque os milagres acontecem assim. Muitas vezes você vai estar ali se dedicando, no início da dedicação que você fez ao Senhor, e ali Deus vai conceder aquela vitória que você estava precisando, estava esperando. Mas é importante essa entrega, essa dedicação. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos perceber que é sempre bom quando nós fazemos um pedido a Deus, esse pedido ser acompanhado de uma entrega ao Senhor, porque isso agrada. E isso agrada porque isso faz com que o nome dele seja glorificado, seja engrandecido. Né? E eu particularmente tenho uma experiência, né, exatamente assim, enquanto eu estava me dedicando ao Senhor, diante de uma situação que estava vivendo muito desfavorável, complicada na minha vida, tempo de perseguição, de angústia, de sofrimento, de espera também, tudo ao mesmo tempo. E naquele momento ali eu falei, Senhor, eu não vou ficar aqui chorando mais, eu vou me consagrar a Ti. Eu vou me entregar ainda mais, eu vou te servir ainda mais. E enquanto eu estava ali, o Senhor, né, começou a me dar a oportunidade de servi-lo melhor. Quando eu estava no iniciozinho, eu recebi a bênção que eu tanto esperava. Eu estava querendo ser mãe, já havia 2 anos, e eu não conseguia engravidar. Então Deus me deu a minha primeira filha. Depois veio minha segunda filha também num tempo muito difícil, parecido, até pior, né? Veio a minha segunda filha. E o meu terceiro filho, né? Ele veio num contexto ainda mais complicado, veio no meio da pandemia. Ou seja, o caos não é nada para aquele que confia no Senhor e faz dele o seu braço. Então nós não podemos aceitar viver uma vida que fica nos limitando o tempo todo. Se nós esperamos receber uma bênção de Deus, então se consagre mais ao Senhor. Se dedique a Ele. De todo o coração. E espere para ver aquilo que Deus ele pode fazer, né, na nossa vida e através da nossa vida, assim como ele fez com Jabez, fez com que ele se tornasse o mais ilustre entre os seus parentes. Deus ele continua fazendo isso nos dias de hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Eu deixo essa ilustração, eu sei que a palavra de Deus, ela se renova, ela é fonte, né, como fonte de muitas águas. Ela vai além daquilo que eu consigo falar, e que essa palavra, essa ilustração aqui possa estar falando de uma certa forma seu coração, para que você seja inspirado, né, a sair da zona que limita ali a sua fé, a sua vida, a sua visão, para que você possa viver aquilo que Deus quer que você viva, os seus sonhos, né, os seus planos, os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para todos nós. E em momentos como estamos vivendo, no fim dos tempos, possamos tomar um posicionamento diante de Deus, um posicionamento real, com Deus, com a sua palavra, com o seu reino, para que o nome dele seja glorificado. Amém?